Você foi lá e investiu em equipamentos, infraestrutura, investiu pesado em marketing para colocar o aluno para dentro e deu o seu melhor. Mas chegou na hora da renovação, o aluno não renovou. Se você quiser aprender como evitar isso, como mitigar a chance do aluno não renovar, esse vídeo é para você. Fala gestor e gestora, tudo bem com você? Aqui quem fala é o Douglas, CEO do NextFit, e nesse canal a gente fala sobre gestão, marketing, vendas, fidelização, literalmente tudo que você precisa para o seu negócio fitness ou esportivo ser mais lucrativo e ter melhores resultados. Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu like para semanalmente receber os nossos novos conteúdos. Toda semana tem vídeo novo, quarta-feira às 17 horas. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre renovação. Eu vou te dar algumas dicas aqui para aumentar a sua renovação de alunos. Porque não adianta você ter um balde que você está enchendo de água, mas ele está furado, está vazando água. Assim deveria ser o seu equilíbrio entre aquisição, marketing, vendas e fidelização de alunos. Mas antes de eu ir para as estratégias de fidelização, de aumento de renovação, eu quero trazer um dado muito impactante aqui, que ele foi constatado por Philip Kotler, um dos grandes estudiosos da área de gestão. Ele conseguiu provar que chega a ser até 7 vezes mais barato você reter um cliente, fidelizar um cliente, do que conseguir um cliente novo. Calma que eu vou explicar isso melhor. Imagine que você investiu R$1.000 em publicidade, em marketing, e aí você colocou um pouco de dinheiro para fazer anúncio na rádio, colocou um pouco de dinheiro para colocar um outdoor, ou fez um anúncio pago, enfim, você investiu em marketing e ainda comissionou a sua equipe. Todos esses R$1.000 que você investiu te ajudou a colocar, vamos citar como exemplo aqui, tá? 5 alunos para dentro. Ou seja, R$1.000, um retorno de 5 alunos novos, 5 matrículas novas. Dividindo esses R$1.000 por 5, a gente chega a um valor de 200. Significa que o seu custo de aquisição por cliente, o tal do CAC, foi de R$200. Para cada R$200, você colocou um cliente para dentro. Tá comigo? Agora imagina que o seu negócio conseguiu atingir um equilíbrio de lucratividade. Então você está lá tendo um lucro líquido de 20%, 25%, esse negócio está saudável. Porém, você perdeu um aluno. Então esse aluno ele estaria gerando de receita para você seus 150, R$200 por mês. E aqui que está o pulo do gato. A gente sabe, e muitos gestores já metrificam o custo de aquisição, que nesse caso do exemplo é de R$200. Mas muitos não metrificam o custo de fidelização, e existe um custo para isso. Na prática, você deveria ter um orçamento para fazer ações que vão fidelizar mais o seu aluno. E o Philip Kotler, ele constatou através de uma pesquisa que chega a ser 7 vezes mais barato investir dinheiro para manter esses alunos que você colocou do que trazer mais alunos novos. Ou seja, nessa academia aqui de exemplo, que investe R$200 para colocar um aluno para dentro, ela provavelmente precisaria investir somente R$28 para conseguir fidelizar um aluno, para aumentar a sua renovação. Ou seja, você deve ter um bolsão de investimento para colocar em ações de fidelização e isso vai sair muito mais barato do que focar totalmente em aquisição. É claro que você tem que investir dinheiro na sua máquina de aquisição. Eu não estou falando para você não investir em marketing e vendas, mas o fato é que você deve dividir o seu orçamento, parte para aquisição, parte para a fidelização. Vamos para a prática então, coisas que você vai aplicar a partir de amanhã para conseguir aumentar as chances do aluno renovar com você. A primeira coisa é você ter uma mentalidade de experiência uau. E não, eu não estou inventando esse termo aqui, tá? Ele foi bastante difundido pela própria Disney, que tem isso no seu DNA. Eles tentam fazer toda a experiência do seu cliente uma experiência uau, uma experiência que supera a expectativa. Imagina que a pessoa ela chega no seu negócio ou ela contrata o seu serviço esperando esse nível de entrega. Isso é o combinado, isso é o que está pago. E lá vai você e entrega isso aqui, um nível superior ao pago, ao demandado. Isso aqui a gente configura como uma experiência uau. Vou te dar 2 exemplos práticos aqui, um da própria Disney e uma de uma academia de um parceiro nosso para ficar mais claro para você. Certa vez na Disney, uma menina acabou perdendo o seu bichinho de pelúcia favorito, do qual ela tinha muito apego. Ela chorou, ela ficou triste e isso praticamente acabou com a experiência da Disney que ela estava tendo. Uma empresa normal, talvez um parque de diversão normal, no máximo, talvez nem fosse colocar uma equipe para procurar esse bichinho de pelúcia e talvez se o fizesse, o máximo que faria é mandar por correio depois para a criança esse bichinho de pelúcia. Porém, a Disney foi mais além. Ela não só colocou a equipe dela para achar esse bichinho de pelúcia e de fato acharam, e também eles não só enviaram para essa criança quando ela já estava na casa dela, dias depois do bichinho de pelúcia, mas eles pegaram esse bichinho de pelúcia,
bateram foto desse bichinho de pelúcia em vários cenários diferentes do parque, inclusive com alguns personagens como o próprio Mickey, e nesse conjunto de fotos eles colocaram algo do tipo: "Me desculpa, eu estava me divertindo e perdi a hora, estou de volta", algo desse tipo. Então percebe, eles pegaram uma situação que foi quase traumática para a criança e colocaram um teor lúdico, uma experiência uau, transformaram um problema numa oportunidade. Claro que você não precisa esperar um problema para criar uma experiência uau, uma experiência acima do esperado. Você pode simplesmente criar. Eu conheço um dono de academia que um belo dia ele decidiu que iria colocar pipoca na recepção de graça para todo mundo durante uma semana. O pessoal chegou lá e teve uma experiência uau, algo que eles não estavam esperando. Teve um outro gestor amigo meu que, quando estava lançando a academia de natação dele, que tinha um foco muito grande em infantil, ele fez uma pesquisa no Instagram dos pais para tentar entender quais personagens da ficção essas crianças gostavam. E quando elas começaram a treinar lá na academia dele, ele deu um brinde personalizado com os personagens que essas crianças gostavam. Então percebe, a criança não só começou a treinar, mas ela teve esse impacto de uma experiência diferenciada. E você percebe que você não precisa de altos investimentos para fazer isso? Se você for inteligente e criativo, você consegue criar uma experiência uau, uma experiência impactante que a pessoa nunca vai esquecer. No livro A Lógica do Consumo, o autor ele prova com dados, não achismo, que mais de 80% das tomadas de decisão de compra são emocionais. Então, você tem que ter impacto emocional no seu cliente para que ele compre de você novamente. Não é apenas racional e numérico. E já que a gente está falando de racional e numérico, eu vou dar um gancho e puxar a segunda dica, que é fazer um acompanhamento da experiência e dos resultados do aluno. Como eu citei antes, o principal é o emocional, mas você também tem que mostrar com dados, com lógica, com números que o aluno está progredindo. Isso também vai ter uma relevância na tomada de decisão dele. E aqui eu te sugiro fazer cadências de acompanhamento. São dois tipos de cadência, as programadas e as não programadas. As programadas funcionam assim: o aluno entrou hoje, você vai criar uma cadência com alguns checkpoints, alguns pontos de intervenção, alguns pontos de conversa. Isso vai variar, claro, de cada modelo de negócio, do seu ticket médio, mas geralmente a maioria dos negócios começa com um plano mais intenso, um volume maior de interações nos 90 primeiros dias. Exemplo, deu 7 dias que a pessoa está treinando com você, você vai fazer um primeiro contato programado, onde você vai chamar a pessoa, seja numa sala de avaliação física, seja na recepção, e você vai pedir alguns feedbacks para ela. E claro, você vai pensar em perguntas específicas que vão deixar claro para o aluno se ele está evoluindo e também deixar claro para você se você está entregando o que você prometeu. Depois você pode fazer um contato em 15, em 30, em 45, 60 e 90 dias. Isso é uma cadência padrão. Claro que você tem que pensar o que você vai fazer em cada ponto, né? Por exemplo, não adianta fazer uma avaliação física a cada 15 dias, mas a cada 30 dias, faz sentido, principalmente se você trabalhar com um ticket médio um pouco maior, faz mais sentido ainda. O fato é que você tem que sentar com a sua equipe e vocês têm que conversar sobre isso. O que seria uma jornada, o que seria uma cadência de contato ideal para o seu modelo de negócio, para o quanto vocês cobram. O fio da meada dessa cadência é: você tem que mostrar para o aluno que ele está evoluindo, se possível com números, e ele tem que verbalizar. Você tem que puxar o aluno para verbalizar que ele está melhorando. Perguntas do tipo: fulano, você já sente que está dormindo melhor? Fulano, você sente que já está mais produtivo? Fulano, você sente que está menos estressado? Fulano, você sente que está definindo, que está ganhando massa magra? Enfim, você tem que puxar o aluno para fazer ele perceber esse resultado. Lembrando que você pode utilizar um sistema do NextFit para fazer essa organização, porque dependendo da quantidade de alunos que você tem, fica bem complicado saber com quantos dias você tem que fazer contato com essas pessoas. Dentro do sistema NextFit, a gente tem uma ferramenta chamada CRM, que ele permite você programar essas interações. E a sua equipe vai receber uma notificação de quem deve fazer contato e qual é o tipo de contato. É o contato de 7 dias para entender como foi a primeira experiência. Não, agora é o contato de 30 dias porque a gente tem que fazer uma avaliação física. Agora é o contato de 90 dias, onde a gente vai fazer uma conversa maior, mais profunda, com mais perguntas. Então você programa tudo dentro do sistema para não ficar naquele achismo, não ficar naquela bagunça. Na prática, sendo bem sincero, é quase impossível você conseguir fazer isso de forma organizada e estruturada e ainda registrar todos os feedbacks, todas as respostas dos alunos, sem utilizar uma ferramenta de organização como esse recurso do CRM do NextFit. Outra coisa importante e complementar é que você rode uma pesquisa de NPS pelo menos a cada 2, 3 meses com a sua base de alunos.
para pegar uma percepção geral, tá? É importante que você pegue percepções isoladas, mas uma percepção geral e uma avaliação geral é muito importante para você ter uma visão macro do seu negócio, tá? Lembrando que o NextFit também tem esse recurso, é super simples de utilizar, ele mesmo dispara a pergunta de NPS para o seu aluno, metrifica tudo isso e gera um relatório final para você. E a gente tem também o segundo tipo de acompanhamento, que é o não programado. É aquele que vai acontecer no corredor, que vai acontecer a hora que o aluno está passando ali na recepção. Isso aqui é uma coisa mais informal. Porém, isso tem que ser informal para o aluno, para o seu professor, para o seu recepcionista, isso tem que ser intencional. Explico. A sua equipe tem que estar preparada com alguns scripts, algumas perguntas cirúrgicas que vão extrair coisas importantes. Então você tem que treinar a sua equipe para ter esse arsenal de perguntas e aí o seu professor, o seu recepcionista, ele vai perguntando isso quando tem oportunidade. Um bom exemplo é quando o professor percebe que o aluno está mudando muito de horário. Perguntar para ele: fulano, você está se sentindo bem? Eu percebi que você está mudando de horário, porque isso pode ser já um indicativo que o aluno está desengajando, ele está tentando achar um horário bom, ele está muito na correria, digamos assim, e aí o professor ele abre uma oportunidade para conversar sobre esse assunto. Uma outra pergunta interessante é o professor ficar perguntando se ele percebeu que está progredindo nas cargas, se ele percebeu que está progredindo na performance, porque o aluno pode dizer que não, e aí o professor já vai começar a entender por que não e vai, obviamente, melhorar os treinos desse aluno. Outra coisa muito importante que você precisa se atentar para fidelizar mais é a capacitação da sua equipe. E eu não estou falando apenas sobre a parte de treino, biomecânica, fisiologia do exercício, etc. Eu também estou falando sobre a parte de comunicação. Recentemente, no evento Next 5, onde a gente reuniu mais de 1000 gestores e gestoras do Brasil inteiro, teve uma palestra do André Albuquerque, que é uma das maiores referências do país em biomecânica, um autor best-seller, um grande amigo também. E a palestra dele era sobre como a gente fideliza mais alunos treinando a nossa equipe. E uma das coisas bem legais que ele trouxe com dados foi que equipes mais treinadas, que não sabem apenas a parte do treino, a parte biomecânica, mas conseguem transmitir isso de forma inteligente, comunicam bem isso para o aluno, fazem com que o aluno engaje muito mais. As pessoas se motivam muito mais quando elas sabem o porquê. Existem vários estudos que comprovam isso. Inclusive tem um artigo bem famoso sobre isso da Ellen Langer, que foi publicado na Harvard Business School, que fala muito sobre essa importância de quando as pessoas entendem o porquê elas estão fazendo aquilo, elas engajam muito mais e se empenham muito mais em fazer. Então o resumo da ópera aqui é: se você capacita bem a sua equipe tecnicamente e também ensina eles como comunicar isso, você vai ter mais engajamento dos seus alunos e, consequentemente, uma renovação bem maior. E a última dica para aumentar a sua fidelização é criar um senso de comunidade. As pessoas não acordam de manhã: nossa, hoje eu vou treinar muito, vou suar muito. As pessoas, a maioria delas não acorda com essa vontade, tá? O fato é que a maioria das pessoas vão treinar porque elas querem uma transformação de vida, elas querem um benefício, querem resolver um problema, querem resolver uma dor, tá? Esse é o fato. Tendo isso dito, se você consegue criar uma comunidade, as pessoas vão fazer trocas sobre as suas dores, sobre os seus benefícios. O seu espaço ele começa a ser um lugar que vai além só da resolução de problema e começa a ser um lugar onde as pessoas se sentem pertencentes. Hoje, muitas marcas estão buscando isso, sair apenas desse viés de produto, de serviço e colocar os clientes para se conectar. Porque quando os clientes se conectam, você passa a ter personalidade, pertencimento. A comunidade do CrossFit é a que melhor faz isso no nosso ramo de atividade física. Eles conseguem unir muitos alunos através dos campeonatos, dos rankings, das confraternizações, da competição que eles geram e da interação que eles conseguem colocar em prática entre os seus alunos. Então acho que é muito bacana a gente olhar para esse modelo de negócio, para os boxes de cross que fazem isso muito bem e tentar adaptar para os outros modelos de negócio. Eu sempre lembro que o mercado fitness está cada vez mais competitivo, então a gente tem que subir a régua do jogo, né? E ter uma comunidade, ter esse senso de pertencimento vai sim subir a régua do seu jogo, tá? Mas como que faz isso na prática? Campeonatos, rankings, você tem que ter o próprio tipo de comunicação, jargões específicos, brincadeiras específicas, cores, roupas. Você tem que fazer com que as pessoas elas vistam e pensem na sua marca o máximo de tempo possível. Se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, um livro que eu recomendo muito é Tribos, do Seth Godin, é um livro que basicamente fala sobre isso, e O Posicionamento, do Jack Trout e Al Ries, que é outro livro maravilhoso sobre esse assunto. E para finalizar, um bônus, mais 2 dicas complementares para você fidelizar mais alunos, rapidinhas, tá? Primeiro, utilize um clube de recompensa. Isso é gamificação, é ranking, é competição e é engajamento na veia. Não sabe do que eu estou falando? Clica aqui do lado e você vai descobrir.
E claro, você precisa sempre estar desenvolvendo a sua equipe, treinando eles de forma contínua, porque se eles estão engajados, eles vão engajar os seus alunos. Quer saber como fazer isso? Tem outro vídeo nosso aqui no canal também. No mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero sinceramente que eu tenha te ajudado e eu te vejo quando? Semana que vem, quarta-feira, às 17 horas. Um abraço!